Será que está na hora de investir ou será que está muito perigoso agora? Melhor esperar um pouquinho mais, as coisas estão oscilando demais, o dólar está caro. Acho melhor deixar para depois ou não? Meu nome é Pedro Melucci e você está no Invest.doc. E antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e de compartilhar. Ajuda a gente a mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo de qualidade. Vamos nessa! O motivo pelo qual o investimento financeiro é tão interessante vai aparecer na sua tela agora. Isso nada mais é do que a fórmula dos juros compostos, que você deve ter aprendido em algum momento da sua vida, talvez lá no começo do ensino médio ou no final do ensino fundamental. Não, fica tranquilo, não vai precisar gravar não, tá? Mas você precisa saber que ela existe, você precisa saber que ela é o motivo pelo qual a sua vida vai dar certo no futuro. E a fórmula dos juros compostos não é a única responsável pela sua acumulação financeira não. A fórmula que vai aparecer agora também é relevante. Essa nada mais é do que a fórmula de juros acumulados, que significa que cada vez que você recebe juros e reinveste esses juros, você ajuda o seu capital a formar uma grande bola de neve que vai se tornando cada vez maior. E é justamente por isso que no futuro você vai garantir bastante rentabilidade. Essa outra fórmula também não precisa gravar não, mas sabe que ela existe. E o que eu preciso que você saiba sobre os juros compostos então? Juros compostos são juros que incidem sobre juros. Diferente dos juros simples, onde eu invisto R$100 e eu tenho 1% de juros, no mês que vem eu vou ter 101, e depois 102, e depois 103. Nos juros compostos não. No próximo mês eu vou ter 101, mas no outro mês eu vou ter 102 e 1 centavo, justamente porque os juros compostos incidem não só sobre o que eu apliquei, mas também sobre o que rendeu no mês anterior. Tá bom, agora chega de falar sobre variável, vamos falar sobre matemática, mas vamos falar sobre a parte experimental, sobre a parte prática dela agora. Nesse bloco a gente vai falar sobre 3 exemplos. O primeiro exemplo eu vou ter juros simples, no segundo juros compostos e no terceiro juros compostos, onde cada mês que passa eu vou aplicar um pouquinho mais de dinheiro. Vamos lá então. Para o mesmo investimento inicial de R$ 1.200, se eu consigo juros simples de 0,5% ao mês, ao final de 12 meses eu vou ter exatamente R$ 1.272. Aportando exatamente a mesma quantia de R$ 1.200, usando juros compostos, no final de 12 meses a 0,5% ao mês, eu vou ter exatamente R$ 1.274,01. Não parece uma diferença tão grande, mas quando a gente falar de um tempo maior do que um ano, a gente vai começar a ver que isso vai fazer toda a diferença. E se eu começar meu investimento com R$ 1.200, só que todo mês eu vou colocando mais R$100? Nesse caso, ao final de 12 meses, eu vou ter R$ 2.507,58. Nota que é muito mais do que os exemplos anteriores, por motivos óbvios. Poxa, mas mesmo assim eu não estou convencido, né? Então vamos fazer um exemplo diferente. Vamos falar sobre 30 anos agora para mostrar a relevância do tempo nos juros compostos. Vamos usar o mesmo exemplo anterior, então. R$ 1.200 é uma taxa de 0,5% ao mês. Só que agora a gente vai mudar uma variável, que vai ser o tempo. 30 anos. Em 30 anos eu vou conseguir juntar R$ 3.360 exatamente a juros simples de 0,5. Seguindo o mesmo exemplo, só que a juros compostos, 30 anos, R$ 7.227,09. Você nota que aqueles R$2 de diferença lá atrás agora viraram praticamente o dobro do investimento a juros simples. E finalmente meus R$ 1.200, só que todo mês eu vou colocar mais R$100. No final do meu investimento eu vou ter cerca de R$ 107.000. Notou que diferença absurda comparado aos outros 2 exemplos? Isso, meus amigos, é o efeito bola de neve. E eu acho que agora a gente finalmente consegue resolver a pergunta inicial do vídeo. Por que então começar a investir agora? E vamos usar justamente o exemplo que a gente estava falando, sobre esse investimento de 30 anos e sobre essa bola de neve. Nesse exemplo então de bola de neve, os primeiros R$100 que eu investi lá 30 anos atrás, no final da minha vida de investimento, vão ter se valorizado a R$ 602. Enquanto que R$100 que eu investi 5 anos antes da minha vida de investimentos terminar, vai ter se valorizado a apenas R$ 134. Nota a diferença absurda que o tempo faz? Agora eu queria trazer um exemplo prático para vocês. Então, se eu tenho meu salário atual, em quanto tempo, investindo no mesmo exemplo a 0,5% ao mês, eu consigo viver de renda exatamente com o mesmo valor que eu recebo do meu salário? Bom, se eu consigo investir 10% do meu salário, eu vou alcançar esse objetivo em 40 anos. Se eu consigo investir 50% do meu salário, uma parcela muito maior, em 19 anos eu consigo viver exatamente com a mesma renda que eu tenho hoje. E o que eu quero dizer com isso, então, é que quando eu estou formando minha bola de neve, quanto mais neve eu colocar na minha bola, mais rápido ela vai conseguir ficar uma bola cada vez maior. Ou seja, tempo é importante, rentabilidade é importante,
mas os seus aportes são fundamentais, nunca deixe de fazê-los. E esse não é o tema do vídeo, mas eu também queria falar um pouquinho sobre rentabilidade. E se eu for muito bem educado e for um investidor muito bom, se eu conseguir uma rentabilidade de mais ou menos 1% ao mês. E olha, esse número não é fácil de alcançar, tá? E talvez não seja um número realista para a maioria das pessoas, para a grande maioria. Nesse caso, aquele cara do exemplo lá de trás, que coloca R$100 todo mês por 30 anos, vai ter no final do tempo de investimento mais de R$1 milhão. Isso significa que em 25 anos de investimento ele já vai ter capacidade de viver com renda exatamente igual ao salário dele de R$1.000. E eu queria usar o final desse vídeo para mostrar com o conteúdo que você aprendeu hoje que não existe dinheiro fácil na Bolsa de Valores. Não existe rentabilidade de 40% todo mês, não existe rentabilidade de 1% ao dia. Eu vou mostrar aqui na prática por que não. Eu tenho uma pessoa que consegue uma rentabilidade de 1% ao dia, seja lá de que forma for, com day trade, com forex, com opções, eu não me importo. Mas vamos lá, ganhando 1% ao dia durante um período de 10 anos, essa pessoa vai ter acumulado um patrimônio de 15 trilhões de reais. Isso dá 18 zerinhos depois dos 6.